nosso plano de gestão, nós convidamos uma reunião aqui em Ileia dos 6 centros de estudos subavançados brasileiros, que é o USP, mais antigo, depois o Ileia, depois Minas Gerais, Campinas, a UNILA, agora recém o Colégio de Altos Estudos na UFRJ, está se criando na Universidade Federal do Ceará também. Fizemos até uma carta em defesa da interdisciplinaridade, em defesa da análise das grandes questões científicas, culturais e sociais do nosso tempo. Né? E depois eu fui à reunião mundial dos Institutos de Estudos Avançados, em Vancouver, no Canadá, chamada BIA, Diversos Based Institute of Advanced Studies, que é uma rede que congrega 43 institutos avançados pelo mundo. E muito interessante que esses institutos, na sua maioria, foram criados depois dos anos 90, do século XX, podemos chamar assim, com grandes exceções de Princeton e alguns outros dos Estados Unidos. Né? Então, com isso, o ILEA está começando a participar dessa rede mundial. O ano que vem haverá uma seleção pública, uma universidade transcontinental que vai sediar na USP e pela verdade de Nagoya, depois nós vamos fazer uma consulta pública para jovens docentes, jovens scholars, para representarem a USP nessa atividade. Nós vamos fazer uma atividade aqui também. E também, como fruto dessa reunião dos institutos avançados, nós vamos, junto com o MEC, organizar uma grande conferência sobre a educação superior, comemorando 16 anos depois da grande conferência de Paris. Nós teremos nessa linha o secretário da CESU, o reitor Paulo Sperler, aqui de Ileia ainda neste ano. Bom, eu gostaria então de dar início apresentando, em primeiro lugar, o professor Donald Schiller e o professor Rubem Jorge Oliver, que eu agradeço muito a gentileza de terem aceito esse convite. O Dr. Donald Schiller é doutor em letras, livre-docente pela USP e pela PUC, professor titular em língua e literatura grega da URGS, e tem uma longa história de cursos no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Chile e Argentina. O trabalho homérico de traduzir Feeling and Way, de James Joyce, a própria Odisseia de Homero, e tem recebido uma sucessão de títulos, Governo Infantil do Rio de Portugal, John Jameson, Cidadão Olímpico de Porto Alegre, e foi prêmio Soriano de Literatura, e professor emérito dessa universidade, e também tem o prêmio de Literatura da Prefeitura de Porto Alegre. O professor Rubem Jorge Oliver, doutor pela Universidade de Londres, professor titular do Departamento de Antropologia, tem lecionado em várias universidades estrangeiras, entre elas a University of London, a Universidade de Paris, Leiden, École Executive de Ciências Sociais, Universidade da Califórnia e Brown University. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa de Ciências Sociais, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, recebeu o prêmio Eric Mendes, da Comissão em Estudo da Cultura Brasileira, e tem várias obras, como uma com a qual muito aprendi, Violência e Cultura, que está esgotada, está disponível na internet, assim como a Diversidade Cultural no Brasil e Nação. Tem trabalhado sobre essa construção do imaginário cultural brasileiro, desde a música popular até uma pesquisa comparada sobre a figuração do dinheiro na sociedade moderna. Então, eu queria agradecer ao professor Rubem a gentileza de ter aceito. Então, como de hábito, damos início ao professor Schiller, depois ao professor Rubem, depois teremos um debate. Nós todos estamos, todo esse material, assim como as outras 30 conferências do ILEA estão disponíveis no canal ILEA URGS, que a Patrícia comprou para nós. Agradeço o convite
e agradeço também a oportunidade de voltar a esta casa, onde passei parte da minha vida. Já estou há alguns anos afastados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não porque queira, mas há uma lei compulsória que não permite que a gente mantenha a atividade docente na universidade. Então, agradeço a oportunidade de voltar aqui. Inclusive, o rosto das pessoas aumentou, mudou da minha época para cá. Hoje a gente já vê rostos procedentes da África, da Ásia, inclusive idiomas asiáticos quando a gente passa pelos corredores. Isso já mostra um dos momentos da mundialização, da globalização, como se queira chamar. Há uns anos atrás, aqui em Porto Alegre, ainda se combatia a globalização. Tinha-se a globalização como um elemento negativo. Evidentemente que isso não tem mais nenhum sentido hoje. O aparelho que eu tenho no meu bolso, eu posso me comunicar com qualquer pessoa no mundo neste instante. Então, isso afeta o espaço. O espaço desapareceu. E o avanço surpreendente, imprevisível dos meios eletrônicos nos colocam em contato com o mundo sem necessidade de que nós saiamos das nossas casas. Então, cria-se uma nova geração, essa geração do computador, das redes sociais, que se formam e que não se desprendem do aparelho. Existem alguns especialistas que veem com preocupação esse comportamento, porque as pessoas perdem contato social com as pessoas e entram em contato com instrumentos puramente eletrônicos. Inclusive, isso modifica o nosso comportamento. Para eu me informar, eu não preciso mais sair de casa. Não preciso viajar para frequentar bibliotecas. O aparelho que eu tenho dentro do meu gabinete, que é pequenininho, me abre bibliotecas do mundo inteiro que eu acesso se necessário. A mesma situação se dá com revistas e as informações mudam a todo momento. De sorte que eu me sinto desconfortável de sair de casa e deixo de me informar dessa forma. Isso já sentia anos atrás Humberto Eco. Humberto Eco foi convidado para falar sobre Jerusalém e ele resolveu de consultar Jerusalém no computador, e o computador lhe respondeu com 10 mil informações. Então Humberto Eco disse o seguinte: nós não estamos mais numa situação como nós nos sentíamos, de falta de informação, mas do excesso de informação. Agora, o que eu vou fazer com 10 mil informações quando eu tenho tempo limitado para refletir e para falar sobre Jerusalém? Então, preciso eliminar, dizimar informações, me limitar daquilo que eu efetivamente posso fazer. O que não é uma situação simples. E isso afeta tanto o comportamento humano porque, em primeiro lugar, houve esse processo de isolamento. Em segundo lugar, abre para o mundo. Então eu sei imediatamente o que está se passando na Turquia, no Egito ou em qualquer parte do mundo, tem uma informação imediata sobre isso. Inclusive, se há um interesse de um grupo na Turquia de promover um movimento mundial amanhã, pode se conectar Egito, Turquia, Nova York, Porto Alegre e desencadear um movimento simultaneamente mundial, o que deixou estáticas as autoridades, inclusive as autoridades brasileiras, nesses movimentos sociais. Quando isso aconteceu pela primeira vez no Brasil, todas as autoridades ficaram estáticas e não souberam responder a esta manifestação.
Quer dizer que é um fenômeno social absolutamente novo. E existem cientistas sociais que se ocupam precisamente com essa forma de comportamento. Bem, então nós temos esse processo de isolamento e, de outro lado, uma abertura para o mundo como nunca tivemos antes e inesperadamente. Agora, não se trata mais de idealizar uma situação passada, situação do século XX, do século XIX, do século XVIII, ou então da polis grega. Enfim, nós estamos diante de problemas muito sérios em todas as áreas, em vista da modificação violenta do comportamento geral, e temos que encontrar soluções para esses problemas. Agora, o que se dá com este instrumento de comunicação? Por exemplo, a imagem televisiva. Se a gente acompanha os noticiários, por exemplo, da BBC, sobre aquilo que se passa no mundo, a gente tem a impressão, por exemplo, que Atenas é uma cidade incendiada, porque as cenas de violência, explosões, de gente morrendo na rua, etc. Estive em Atenas 2 semanas atrás. Atenas é uma cidade absolutamente tranquila, de pessoas tranquilas, de pessoas satisfeitas. Não se vê mendigos na rua. Participei de 2 manifestações como turista, vi as manifestações. Então a gente perfeitamente pode estar sentado num café, num restaurante, ver a manifestação lá. A polícia ateniense está muito bem preparada, no momento que se juntam pessoas, eles cercam o lugar da manifestação, permitem que se manifestem livremente, mas isso não se espalha pela cidade. Então, vem os meios de comunicação que basta centralizam aquilo que está acontecendo ali, e a gente tem a impressão que a cidade pegou fogo, quando a cidade de Atenas é uma situação absolutamente tranquila. Quer dizer que esse problema da informação, inclusive da imagem, como a imagem é selecionada, a imagem é dirigida, existe um elemento ideológico daquele que transmite a imagem. Então deve-se ter uma posição crítica frente a essa situação e para julgá-la. Outra coisa que a gente vê em toda parte do mundo, enfim, a Europa envelheceu, porque só se vê velho na rua. Então, e velho de todo o mundo, quer dizer que são multidões que andam pelas ruas, aquelas multidões de turistas que andam através de uma bengala, de um guarda-chuva, de um guia, que transmite informações que não há inteligência que possa absorver. Então tem esse contato epidérmico de coisas, de informações que são bombardeadas sobre os turistas e aqueles velhos correndo pela rua, etc. Não é? Bom, enfim, tem um interesse econômico, porque a situação do desemprego na Europa é muito grande. E o turismo é um dos elementos significativos do produto interno bruto, tanto na França, como em Portugal, como na Espanha, como na Grécia. Pois bem, então, em vez de o velho ficar em casa, se balançando na cadeira, ele viajando por aí, ele pelo menos gasta o dinheiro que tem para pegar jovens, provoca a circulação do dinheiro, e essa circulação é uma circulação sadia. Quer dizer, é uma nova fonte de renda, uma nova fonte econômica que interessa muito aos países que recebem turistas. Coisa que o Brasil ainda não sabe aproveitar como deveria, porque não oferece condições de segurança aos turistas. Quer dizer, que a violência no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre é muito grande. Quer dizer, não se pode andar tranquilamente na rua, porque pode ser assaltado e morto a qualquer momento. Quer dizer que seria uma das medidas que o Brasil precisa tomar, enfim, para a nossa própria segurança, mas para a segurança geral, e são problemas criados por esse processo da globalização. Muito bem, então, o que houve nos últimos anos? Houve uma grande circulação de pessoas, e o mercado comum recebe um grande número de imigrantes,
que se fixam no mercado comum. Pois bem, então, populações com costumes completamente diferentes e cria problemas sérios. Por exemplo, a França. A França é um Estado laico e não permite símbolos religiosos dentro da escola pública. Muito bem, aparecem jovens muçulmanos, um véu que é um símbolo religioso, e as autoridades não sabem como se colocar dentro dessa situação, e com conflitos. Quer dizer, inclusive, então, em alguns países muçulmanos, o corpo da mulher é coberto totalmente. A França, a lei francesa também não permite isso, porque o rosto é um sinal de identificação, e um rosto totalmente coberto, a pessoa esconde a sua própria identidade. Então, cria problemas dessa ordem. E não só isto, e inclusive isto analisado por uma intelectual que esteve aqui, a Yana Ali, que é somali, por exemplo, a admissão, então, dos costumes dos países de onde vem. Então, existe um duplo problema, ou a civilização, ou então o cultivo desses costumes que não são costumes tradicionais na Europa. E me parece que um dos países mais avançados em acolher costumes estrangeiros é a própria Holanda, que tem um trabalho em que dá instrução para os imigrantes, inclusive dentro da cultura deles, com professores deles, etc. Ali diz o seguinte, que deve ter-se muito cuidado com isso, porque existem alguns costumes que são intoleráveis. Por exemplo, a mutilação feminina, que ainda hoje atinge cerca de 13 milhões de mulheres na África e na Ásia. Quer dizer, que se esses grupos vêm para a Europa e preservam esses costumes, veja o que isso representa. Então, esse processo de migração de povos, de respeito pelas culturas, isso que estava em discussão anos atrás, e que se condenava a globalização precisamente por isso, porque afetava os costumes. Pois bem, o Apaia, um dos intelectuais africanos que trabalha hoje nos Estados Unidos, ele reflete sobre isso. Ele disse o seguinte: a questão da cultura é o seguinte, antes da cultura nacional, nós temos uma cultura global. Quer dizer que ele se coloca criticamente frente a essa situação das culturas. Quer dizer que essas culturas que se desenvolviam milenarmente quando estavam fechadas, agora que existe um contato cultural, isto provoca choques dessa e de outra ordem e problemas sociais efetivamente graves. Se a gente hoje vai a Paris e a Londres, o número de africanos e de asiáticos que circulam pela rua é muito grande. Quer dizer que isso não está se dando com muita tranquilidade. Existem tensões, existem reações por razões mais diversas e, inclusive, por uma situação muito séria, hoje, na Europa, muito mais do que no Brasil, a questão do desemprego. Quer dizer que o desemprego está chegando em regiões como a Espanha, Portugal e a Grécia, a cerca de 40% e 50% dos jovens. Pois bem, então chegando em Atenas, todo mundo empregado, todo mundo feliz, tudo muito bem. Agora tem os excluídos, esses que se mostram nas manifestações, essas manifestações populares. Pois bem, essa manifestação é uma situação completamente nova. Inclusive uma manifestação vista com simpatia por muitos analistas, mas ela leva a preocupações. Inclusive a última que tivemos no Brasil, que levou mais de 1 milhão de manifestantes em várias cidades do Brasil para a rua, com essa multidão de cartazes. Quer dizer, se eu participo de uma manifestação destas, tem um buraco na rua da minha calçada, eu faço um cartaz, fecho os buracos, etc. Há 1000 cartazes com as coisas mais diversas. Essa multidão está pedindo o quê? O que está faltando nessas manifestações populares é precisamente uma ideia. Quer dizer que essa ideia diluiu-se.
Inclusive, eu posso ir para o meu aparelho e digo, olha, pessoal, amanhã, às 17 horas, diante do Palácio do Governo. Eu posso reunir 5, 10 mil pessoas lá diante do Palácio do Governo. Se aparece uma autoridade e diz, quem é que está mandando nisso aqui? Ninguém está mandando. Quer dizer, uma coisa que circulou pela televisão, as pessoas se reuniram, etc. Quer dizer que o que está faltando nesses movimentos populares é uma ideia. Quer dizer o quê? Está se pedindo o quê? Agora veja a resposta ao Brasil a essa manifestação de 1 milhão, 1,5 milhão. Então a situação mais sensível é a passagem de ônibus. Então baixa-se a passagem de ônibus de 25 centavos. Quer dizer que o problema brasileiro é esse, é a passagem de ônibus. Agora eu falo com o empresário de ônibus, olha, não dá para trabalhar com isso, com o que nós estamos ganhando. A frota não se recompõe, etc. É problema de transporte. Quer dizer, o governo não repõe isso, que os empresários julgam que têm o direito, o que precisam para manter a condução, etc. Quer dizer que a situação se tornou uma irracionalidade total, porque havia uma planilha para o cálculo da passagem de ônibus. Quer dizer que havia especialistas que estavam trabalhando nisso. O governo é de empresários até chegarem a um acordo. Chega-se a um acordo, anuncia-se o preço da passagem. Existe uma manifestação popular intensa contra o aumento de passagem. Tira-se o aumento, quer dizer que se aquele cálculo foi bem feito, isso tem que dar um colapso econômico necessariamente. Quer dizer que então existe um elemento de irracionalidade nessa situação que nós temos que fazer frente a essa situação. Inclusive o problema do desemprego. A situação do desemprego não vai diminuir, vai aumentar. Por quê? Efetivamente a robotização e o computador tem uma responsabilidade muito grande. Se a gente vai numa montadora de automóveis das grandes, onde antes, por exemplo, trabalhavam 1000 operários, quem sabe tem 50, e amanhã terá 25, porque o computador fica fazendo tudo. Quer dizer que o robô faz tudo. O robô monta o automóvel. Quer dizer que para quem opera uma fábrica nessa natureza é um grande negócio. Aí não tem assistência social, não tem doença, não tem licença de saúde, não tem nada disso. O que significa isso? Concentração de capital. Então, os preços são habilitantes, inclusive o que acontece na nossa experiência. Passo na rua da praia, está ameaçando chuva, tem um sujeito que vende guarda-chuvas, compra o guarda-chuva por R$5, fabricado na China. Agora, como é que um guarda-chuva pode aparecer na rua da praia por R$5? É um absurdo uma situação dessas. Quer dizer, ou existe trabalho escravo na China, ou então, o que está acontecendo? Pois bem, então eu uso esse guarda-chuva, o primeiro banco que tem, some, desaparece. Antes eu comprava um guarda-chuva que durava 1 ano, 2 anos, hoje o guarda-chuva não dura mais absolutamente nada. Muito bem, aí entra a situação do mercado, essa situação do consumo. Então existe uma fábrica que produz e existem consumidores. O consumo descartável. Quer dizer que a quantidade de lixo que eu produzo, eu vivo sozinho, que eu produzo é enorme, tudo é descartável. Quer dizer, produtos que podiam durar muito tempo e que seriam reutilizados são absolutamente descartáveis. Quer dizer que nós somos uma civilização de produção de lixo e já não sabemos mais o que fazer com lixo. O lixo se tornou um dos grandes problemas. A produção de lixo. E a produção. Já está certo. Muito bem, mas eu estou falando em tom de conversa e estou propondo alguns problemas, inclusive da minha experiência, das minhas leituras. O professor Rubem no livro terá uma posição muito mais científica sobre essa situação, e eu estou muito mais falando como cidadão, como outra coisa. Pois bem, então veja, essa situação do descartável, ele afeta toda a cultura. Toda a cultura é descartável, inclusive a arte. Compare-se hoje a arte das bienais com a arte da Renascença. Na Renascença, o Leonardo da Vinci fazia uma obra para durar 1000 anos, 2000 anos, dura para sempre. Hoje, o artista plástico das bienais
faz uma instalação que dura 2 ou 3 semanas e depois disto vira lixo. Quer dizer que o fim das bienais são montanhas de lixo. Quer dizer que nós perdemos a ideia da eternidade. A eternidade desapareceu. Inclusive, e aí isso envolve a situação do tempo. Perdemos o passado e perdemos o futuro. De que maneira? Quer dizer que eu estou tão ocupado, as minhas solicitações são tantas. Quer dizer que no dia que eu acho que eu devia descansar, parece o José Vicente, que não está falando ideia. Isso é todos os dias, o telefone tocando, fazendo isso, um artigo para fevereiro, não tem para fevereiro. Quer dizer, enfim, eu tive o direito de descansar. Muito bem, mas enfim, quer dizer, coisas que a gente não pode recusar. Não posso recusar um convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enfim, e assim inúmeros convites. Enfim, o tempo das pessoas está totalmente tomado. Quer dizer, nós não temos mais passado, porque a gente não tem mais tempo para pensar no passado. Quais são os meus projetos para o futuro? Eu desejaria pensar na minha morte. Não tenho tempo para fazer isso. Então, se faz em outros tempos havia sepultura. Agora tem um crematório que acaba com tudo. Isso é uma destruição também da memória. Quer dizer, que as pessoas iam para o cemitério, levavam flores e coisa e tal. Sumiu, desapareceu. Quer dizer que o único tempo que eu tenho é o tempo presente, que eu estou totalmente tomado. Eu tive a fortuna de entrar dentro do mercado de trabalho, encontrei um trabalho e agora não consigo sair do mercado de trabalho. Remunerado não, mas estou dentro do mercado. Enquanto dentro do mercado as pessoas não admitem que eu descanse. Do outro lado, tem a sua juventude desempregada e tem um tempo totalmente vazio. Quer dizer, o meu tempo está totalmente tomado e do jovem o tempo totalmente vazio. O jovem também não vai ter passado a refletir sobre o passado, quando se está desempregado. Agora o futuro, refletir sobre o futuro quando se está desempregado. Enfim, não tem sentido. Quer dizer que são esses dois extremos. Quer dizer que a vivência do velho e a vivência da juventude é uma situação completamente diferente. Pois bem, em outras sociedades, o velho tinha um sentido. O velho, enfim, era uma espécie de biblioteca. Ele tinha lido muito, tinha vivido muito, era um ponto de referência. Perdeu-se a memória. O velho não tem mais sentido nenhum. Por quê? Tem Google. Quer dizer que a memória hoje é Google, é uma memória eletrônica. Ninguém mais me pergunta nada, porque tudo está no Google. Quer dizer que quando eu vou falar alguma coisa, as pessoas já se informaram no Google. Quer dizer que qual é a novidade que eu vou dizer? Tudo está no Google. Enfim, acabou. Enfim, se falava numa gerontocracia. Essa gerontocracia está demitida. O contrário é efebocracia, que ainda pode aparecer nas passarelas, nos modelos, do futebol, coisa e tal, mas a massa dos jovens não é mais ponto de referência, não tem mais nenhuma vontade de ser jovem hoje. A dificuldade para entrar no mercado de trabalho, e aí tem um problema do mercado. Ontem ainda tínhamos 2 sistemas, um sistema de mercado e um sistema sem mercado. Esse sistema sem mercado falha. As economias centralizadas do leste europeu desapareceram. China comunista não existe mais. Não existe país mais capitalista do que a China de hoje, que parece que um trabalho escravo. Uma república popular tornando-se uma república escravocrata. Pelas informações, eu já tenho problemas de consciência de comprar um produto chinês, porque eu não sei como é que esse produto ele está sendo produzido, quem está trabalhando, e que as pessoas estão ganhando na China para trabalhar. De outro lado, a China é nosso parceiro econômico, compra soja, compra ferro. Já não podemos mais viver com a China. Quer dizer que a coisa é tão contraditória, não se pode fazer um movimento contra a China para melhorar a situação chinesa, porque perdemos um operador do qual nós necessitamos necessariamente. Pois bem, agora veja o seguinte, o que aconteceu em meados do século XIX? Com a explosão da industrialização. Aí surgiu uma ideologia
ideologia marxista construída sobre o braço. Muito bem, marxismo acabou porque braço não existe mais. Braço é uma situação completamente dispensável e todos estão pensando em substituir o braço. Quer dizer que nós estamos efetivamente diante de uma revolução. Recuo não é possível. Nós temos que encontrar um problema humano para resolver o nosso problema social. Então, qual seria a solução? Por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Já existem teóricos que estão falando em 3 horas diárias de trabalho. Seria efetivamente uma solução, porque, enfim, aumenta o número de empregos e dilui o capital. Agora, evidentemente, o capitalista não está interessado em dar gratuitamente o seu capital. Agora, temos que pensar numa distribuição de capital fundamental. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. A lei Obama para o atendimento de saúde. Nos Estados Unidos é uma situação muito estranha, muito particular. Os ricos estão atendidos pela saúde porque têm dinheiro e os pobres também porque têm assistência social. Agora tem uma faixa no meio que parece que é de cerca de 30 milhões de pessoas, gente como nós, não somos ricos, porque não podemos pagar a saúde, que nos Estados Unidos é muito cara, nem temos assistência do pobre. Então entra a lei Obama para atingir essa faixa. Isso custa dinheiro, custa bilhões de dólares. Quem é que vai pagar isso? Os ricos, o Partido Republicano. O Partido Republicano duramente não quer essa situação. Agora veja o que passa na cabeça de um republicano norte-americano. Quer dizer que os Estados Unidos, efetivamente, economicamente, estão diante de um colapso e pode provocar um colapso mundial se não se resolver essa situação. Quer dizer que nós estamos, efetivamente, em problemas muito sérios. Não sou economista, não sou sociólogo, não sou antropólogo, inclusive hoje já nem mais sei o que sou. Mas, como cidadão, é uma observação sobre o nosso tempo, o século XXI, que apresenta situações completamente novas. Quer dizer que temos que empurrar esse século XXI para o futuro. Sonhar com o passado acabou. A situação saudosista é pior que se pode imaginar, porque o saudosista não faz absolutamente nada. Ele diz que o mundo é uma porcaria e, enfim, acaba nisso mesmo. Não é? Quer dizer, nós temos que achar uma solução, e hoje uma solução do globo. As fronteiras efetivamente desapareceram. Quer dizer, um problema asiático-africano é um problema nosso. Agradecido, professor Bruno. E agora, então, passando a palavra ao professor Rubinho. Em primeiro lugar, agradecer o convite do IDEA para falar nessa atividade. Estou muito contente que o IDEA está absolutamente vinculado. Eu conheço o professor José Vicente, de colegas há vários anos, e além da sua capacidade eletrônica, foi muito dinâmico, foi diretor do Instituto de Filosofia da Universidade de Dinamismo do IDEA, que eu acho que realmente é um ponto muito importante para congregar pessoas de diferentes áreas. Eu também queria cumprimentar a professora Malu, que é do Conselho, que a gente trabalhou junto na FAPER, essa experiência muito boa. E eu também queria dizer que eu estou muito honrado com a presença de todos vocês, em particular do nosso colega, o professor Catani, que acabou de lançar um livro, Estamos em Globalização, que é o mesmo tempo em português e inglês, sobre a riqueza. Ele não promete, mas se vocês lerem, talvez vocês tenham possibilidade de enriquecer o marketing que eu estou fazendo. Vão ficar muito bravos, mas vale a pena. E a professora Maria Cátia Bortolini, nossa colega da genética, que já falou várias vezes na antropologia e uma das pessoas que está levando muito adiante o estudo do DNA brasileiro. As coisas são muito importantes, não só do DNA brasileiro, mas também no Rio Grande do Sul e dos Chamas. E eu estou particularmente contente de estar aqui com o meu amigo Donald Schiller, já tive várias vezes juntos. E eu sempre admirei o conhecimento dele, nossos
assustado com a fala dele. Não sei qual é que é a saída, mas vamos começar um pouquinho. Eu gostaria de começar minha fala com um episódio verdadeiro, que parece anedótico, mas é verdadeiro. Uma empresa de motos, dessas japonesas, resolveu entrar no mercado de Zimbábue, antiga Rodésia, e contratou uma empresa de publicidade, dessas empresas mundiais, as empresas de publicidade são mundiais. E eles fizeram uma publicidade, possivelmente feita por alguém que não é de Zimbábue, que era basicamente uma moto andando, uma moto que eles queriam vender, e um leão correndo atrás. A mensagem é muito parecida com coisa que a gente tem aqui, a ideia da gasolina peça estava associada ao tigre, ao pantera, corridas. Imaginavam que isso eles iam passar a ideia que aquela moto era veloz, era potente, etc. E as vendas da moto simplesmente não decolaram. Bom, aí eles provavelmente contrataram um antropólogo que disse, por exemplo, essa mensagem que vocês passaram é que se tu comprar essa moto, eu vou te pegar. e a Zimbábue é um país que tem leões perto, principalmente no imaginário. Então funcionou ao contrário. Eu vou depois retomar essa anedota verdadeira, mas no final da minha fala. Donald colocou uma série de coisas que são absolutamente corretas. O mundo realmente mudou muito. Se a gente imaginar o mundo, não sei nem se 50 anos atrás, mas 30 anos atrás, a quantidade enorme de coisas que são absolutamente naturais não existiam naquela época. O fax estava recém-entrando, o computador pessoal estava recém-entrando, o ritmo de vida era muito mais lento, mais gostoso. A própria universidade não tinha essa loucura de preencher formulários, de contos para capes, artes, essas coisas que estão sempre nós colocando. E basicamente, realmente houve um processo muito intenso de compressão do tempo e do espaço. Que eram duas categorias, em geral, estavam associadas. Quanto mais espaço eu quero percorrer, mais tempo eu preciso. E se mudou drasticamente. Eu pego esse computador, mando um e-mail para a sala aqui do prédio ao lado e ao mesmo tempo a Austrália e chego praticamente juntos. Então, a relação entre tempo e espaço se diferenciou e cada vez mais as coisas ocorrem de forma muito veloz. A informação, a maneira como as coisas são percorridas, etc. O que faz com que algumas coisas mudem. Estou dizendo mudem, não desapareçam. O correio não desapareceu. Uns tempos atrás saiu uma notícia que foi passado o último telegrama na Índia, já não tem no telegrama. Mas no Brasil, o número de telegramas aumentou nos últimos anos. Ele aumentou porque, quando se precisa de uma comprovação, é importante mandar um telegrama que tenha coisas assinadas. No Brasil, como a gente sempre desconfia da burocracia, porque você desconfia da gente, aconteceu ao contrário. Estou dando um exemplo que mostra que as coisas são mais complicadas. É muito comum a gente falar num mundo globalizado e a gente fica dizendo, bom, o que exatamente é um mundo globalizado? Por um lado, o mundo é globalizado desde a descoberta. Ninguém falava desse termo, mas no momento que as descobertas ocorreram, a economia passou a ser uma economia mundial. Envolvia escravos, envolvia produtos como açúcar e outros, e envolvia produtos manufaturados. Então já havia uma espécie de globalização, internacionalização, preocupada com isso. O que houve é que esse processo se acelerou muito e tornou algumas coisas muito complicadas. Como é que eu defino o que é capital nacional? Grande questão, por exemplo. Como é que eu defino? A própria Constituição se debruçou sobre isso. É muito difícil porque o capital é muito volúvel, para controlar uma empresa eu não preciso ter 51% de capital, posso ter menos. É uma das coisas que tornou complicado. O próprio fluxo de capital é muito grande, ele usa computador, é bem mais rápido, com a colaboração científica também. Mas tudo isso se dá em cima de uma forma que existe há 250, 300 anos, na qual a gente vive e sem a qual a gente consegue pensar, que é o Estado-nação. O Estado-nação moderno é uma coisa recente, não discutir quando surgiu, mas se a gente pegar um modelo paradigmático que é a França, ele é recente e ele implica em várias coisas. Ele implica não mais em monarcas, imperadores, ele implica em governo que não pode ser representado ao povo, ele implica não mais em súditos de monarca, mas ele implica em cidadãos, ele implica
implica a ideia de modernidade, de direitos humanos, uma série de coisas. E ele implica também direitos nas obrigações. O Estado tem que zelar por mim, assim como essa brasileira que está metida na Rússia, no Brasil, está se interessando pela obrigação, se interessar, seja ele inocente ou não. Eu acho que ela é, mas enfim, o Estado é responsável por todo mundo que está em qualquer lugar, mas o Estado nos cobra. Nos cobra imposto, nos cobra serviço militar, o Brasil nos cobra a obrigação de votar. Então, ele cobra uma série de coisas. E mais que isso, o Estado nos diz uma série de coisas. Então, vou pegar em inglês, the state states, o Estado afirma. As afirmações do Estado são muito poderosas, elas têm autoridade. Ele afirma tanto que é verdade, das questões intelectuais, como ele afirma a coisa, eu vos declaro marido e mulher. O Estado, as pessoas representantes, e tem o poder de celebrar isso. Não mais a entidade religiosa também pode fazer, mas o Estado passa a tomar tudo isso. Então nós temos uma situação muito peculiar. O mundo, chamado primeiro mundo, o hemisfério norte, que pouco importa, precisa constantemente de mão de obra do terceiro mundo. Ele não precisa tanto de mão de obra das grandes fábricas, mas ele precisa de uma série de coisas. Ele precisa para fazer o trabalho que os habitantes de lá querem fazer. Por exemplo, clássico assim, uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo é da Califórnia. Ela é toda feita com trabalho mexicano e produto. Ela seria totalmente inviável se dependesse dos americanos, porque eles não querem conquistar. Trabalho de lixo, e os outros tipos de trabalhos dependem constantemente disso. E algumas coisas altamente sofisticadas, como a alta costura francesa, ela só é viável porque ela é subproduzida por famílias de imigrantes nas suas casas, etc., até receber aquela etiqueta que vai nas boutiques. E a polícia francesa sabe perfeitamente onde estão essas pessoas, mas sabe que ela não deve interferir. Então, esses países estão constantemente precisando dessa mão de obra e, ao mesmo tempo, colocando obstáculos. No caso da cerca entre os Estados Unidos e o México, por exemplo, mais claro, já que a cerca é risco de morte. Os imigrantes que acabam de naufragar indo da África para a Itália, é um outro exemplo claro. Os chineses morreram sufocados no trem tentando entrar na Inglaterra, é outro exemplo. Então, o Estado-nação continua sendo muito forte. Eu posso ir trabalhar no Acre, posso pedir transferência para a Universidade Federal do Acre, porque eu sou brasileiro, mas eu não posso trabalhar na Universidade pela República em Montevidéu. Existe uma competição especial. Em todo estado a gente sabe que ele tem aquela coisa de cruzar a fronteira que é sempre complicado. Mesmo sendo visto, mesmo com visto, eu não necessariamente sou aceito. Então, nós temos uma combinação de Estados-nação que continuam sendo poderosos, pelo menos do ponto de vista político, do ponto de vista do que o Estado diz, do que o Estado ensina, e ao mesmo tempo ele está enfraquecido em alguns níveis. Grandes coisas muitas vezes já não são decididas pelo Estado-nação. A Ford pode decidir que ela veio do Brasil vai para o cara, vai para o Paraguai, o Paraguai vai para um outro lugar, e isso afeta a economia brasileira, e é isso mesmo. O caso concreto foi esse da Ford aqui no Rio Grande do Sul, que vai decidir que não ia, e eles vão embora e acabou. Que de novo não quer dizer que todo o Estado é absolutamente fraco, depende do tamanho do país. O Brasil é um exemplo. O Brasil sabe que ele é atrativo para investimento, ele tem que fazer algumas coisas que atraem o capital, mas ele pode também estabelecer outras. Nós temos leis trabalhistas que têm que ser respeitadas, vocês vão ter que cumprir. Então é sempre um jogo que depende do papel, não é um jogo que é totalmente, tem um lado que é totalmente poderoso, do outro lado não é poderoso. Então, isso está se dando há muito tempo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe também que a gente vive numa ordem que é cada vez mais neoliberal, que causa emprego. O Zanon colocou isso de uma maneira muito clara, não se fala disso. E, ao mesmo tempo, nós temos uma outra coisa que é surpreendente, que é a importância cada vez maior da etnicidade. Que, aparentemente, as pessoas achavam que já não tinha importância e ia desaparecendo. Onde quer que vocês olharem em que há um conflito no mundo, ele em geral tem a ver com coisas étnicas. Pode chamar de étnicas, raciais, mas ela está lá. Então, a Europa está cheia de situações
Espanha, igual se pode falar espanhóis, são comunidades espanhóis. Catalunha foi um lugar tradicional, uma região tradicionalmente unida. Tem forças muito importantes que querem transformar ela num Estado-nação independente. A Escócia, que foi processadamente fechada no século XVIII, ia fazer um plebiscito. A Bélgica, até hoje, tem a briga entre Valões e Flamengos, e por aí afora. Então, não é só na África que você vai dizer, os tutsis estão se matando. Não, em todos os lugares tem isso. De alguma outra maneira, há uma outra coisa interessante. Mesmo os países, vamos fazer essa comparação, mesmo um país como os Estados Unidos ou o Brasil, que são países de imigrantes, que concedem a nacionalidade para os imigrantes e para os filhos deles, os Estados Unidos ninguém mais é americano, ponto. Todo mundo é americano, é African American, Native American, Asian American. O gênero é uma categoria fundamental. Assim, é muito comum nas ciências sociais uma mulher começar um artigo dizendo assim, enquanto mulher e afrodescendente, vírgula. Então está dizendo, atenção, eu estou afirmando que eu sou mulher, eu estou afirmando que eu sou afrodescendente. Isso é muito importante na maneira como eu construo meu argumento. E eu quero dizer isso e eu quero que seja reconhecido. Do ponto de vista científico, isso é muito normal. Então, as pessoas estão todas dizendo, em países já mais consolidados, eu sou americano, ou eu sou brasileiro, mas não é só isso. O Brasil, a partir da abertura, isso ficou muito claro. Nós temos uma série de coisas que não havia antigamente, como movimentos feministas, movimentos gays, novas formas de religiosidade, renascimento do gauchismo, quando esse Estado já era predominantemente urbano, todos apontando que a nação ficou uma coisa muito mais complicada. Na Europa, talvez mais complicada, porque são alguns países que se veem como formados há muito tempo, e a França é um excelente exemplo, como eu vou falar sobre isso. A França, em meu lugar, desde a Revolução Francesa, se vê como una e indivisível. Quando eles fizeram a Revolução Francesa, se falavam várias línguas na França. Se falavam vários tipos de francês. E se falavam catalão, se falavam bretão. A primeira coisa que os revolucionários fizeram, mas eles só têm uma língua. Curiosamente, pegaram a língua falada em Versailles. Então, eles terminaram a monarquia, guilhotinaram o rei e a rainha, mas adotaram a língua falada na corte como a língua padrão. E na França, o Ministério da Cultura é da francofonia. Então, a língua faz parte. E a França, durante muito tempo, se viu muito mais como termo de cultura, como termo de civilização. Cultura tem os nomes, mas tem civilização. Uma das coisas que sempre me surpreende quando eu converso com antropólogos franceses é que a maior parte deles são a favor da proibição do xadrez nas escolas. Eles acham que tem que ter. Eu digo, bom, assim, de antropologia. Na antropologia se trata de diferenças, por isso eles não, isso não tem nada a ver com antropologia. Isso é um ataque à escola secular francesa, que é um valor, e aí o catecismo vai toda a antropologia, vai para a gaveta, depois exata. É uma coisa assim, impressionante. Então, assim, a crença no valor francês é tão grande que na França praticamente tem duas possibilidades. Ou a possibilidade pior, que é da Frente Nacional, tem que mandar embora todas as pessoas, quer dizer, quem é que vai jogar futebol para eles, quem é que vai trabalhar, por exemplo. Ou uma visão mais liberal, diz, não, tudo bem, vocês estão bem-vindos, vocês vão ter que dar prova de serem franceses, se os filhos de vocês se forem nascidos aqui, vão ter cidadania, eles que saibam falar francês, vocês conhecem a história, mas vocês tratam de ser igual a nós. Esse negócio de querer ser diferente, aqui não, nós somos uma civilização. Então é uma coisa extremamente problemática. E o islamismo já é a segunda maior religião da França. Era sempre o protestantismo, provavelmente é o islamismo. Então isso sempre é percebido como uma ameaça, como algo complicado, que mostra de novo que a globalização, que obviamente existe, ela está com essas coisas também. Então, normalmente, quando se fala globalização da cultura, é muito difícil as pessoas falarem de globalização, se aponta coisas óbvias. A Coca-Cola, o McDonald's, o MTV, o tem um antropólogo que fez um estudo em Trinidad e Tobago precisamente sobre a Coca-Cola. Eu vou criar mais conversar. Mostrou como a Coca-Cola é ressignificada lá naquele lugar, em função de outras diferenças. Então a gente poderia dizer, não, toda a Coca-Cola é igual. Tem gente que vai dizer, não é igual porque a água varia. Isso não acho que eu estou dizendo. Não é igual, é
aí já é fanatismo. E outros vão dizer assim, não, mas ele é significado diferente. Passa a ter um outro significado. Vamos pegar um outro exemplo que tem a ver com o Brasil. Quando a Rita Lee começou a fazer música dela, você lembra daqueles toques, não tem ideia. Bom, é lógico que os maiores críticos musicais brasileiros, já estimaram, se aquilo não era música brasileira. Para ele, a bossa nova também não era. A música brasileira tem 59, que não era mais samba. Mas ele é o mais ortodoxo. Era excelente, etc. Mas o Sérgio Cabral, pai do governador, né, crítico musical, ele disse, a bossa nova mas isso aí que está fazendo, isso aí não é música brasileira, essa música assim é copiada. Bom, hoje em dia nós temos vários grupos que fazem rock, vários grupos brasileiros que fazem rock diretamente em inglês. Vários. O mais conhecido é o Sepultura. Sepultura, uns anos atrás, fez um CD chamado Blues, em inglês, para raízes. Para estudar as raízes deles, eles resolveram passar uma semana numa aldeia chavante. Para fazer esse disco, não é que eles sejam antropólogos, eles disseram, não, nós temos que passar um tempo lá para nos incluir da nossa cultura, e fizeram esse disco. Esse disco, quando foi lançado, vendeu mais que um disco que foi lançado pela Madonna. Então, não estamos falando de coisa adolescente, uma coisa realmente importante. Então, hoje em dia, definir se o rock feito por brasileiros em inglês é brasileiro ou não, tem muito sentido. A mesma coisa vai para o cinema. Na década de 60, 70, o cinema brasileiro era todo feito em português. O verdadeiro cinema era o cinema que achava que a redenção da alma brasileira era a cidade moderna. Bom, depois da abertura nós começamos a ter assim, filmes feitos no Rio Grande do Sul, como sobre os Minas, falar de música, sobre o Quartigo, falar de Vênus, todos os filmes concorrendo ao Oscar. Não é que é um filme local, todo o esquema moderno. E também um dos maridos fez um filme chamado A Grande Arte, todo ele filmado no Rio de Janeiro, todo ele falado em inglês. Bom, a não ser que a gente tenha uma posição assim, muito ortodoxa, se não é falar em português, aí não é brasileiro, complica muito. Já que eu estou falando sobre línguas, eu vou aproveitar para contar outra coisa que também tem a ver com isso, que é o caso do Juruna. No Brasil, nós brasileiros também perguntamos as pessoas, né, que moram casados, etc. Mas tem coisa que a gente não pergunta, que é sobre cor e etnicidade. Essa pergunta tem ligado. Em outros países, não. Nos Estados Unidos tem cara disso, como é que eu te defino? Eu trabalhei na universidade na Califórnia, que a secretária me disse, o senhor tem que me classificar. Eu não entendi isso, como assim, racialmente. E aí eu digo, não, porque eu sou brasileiro, não é país, latino-americano, não é região. O senhor é hispânico, ela é hispânico. A gente disse, talvez lusitânico. Eu disse, não, o senhor é hispânico. Aí começou um negócio, eu disse, o senhor vai ser minoria. Assim, eu estava enchendo o saco para ela, aquilo era um trabalho, como dizer, qual é a sua idade, qual é a sua CPF, mas no Brasil, falar sobre etnicidade é complicado. A gente sabe, até pela discussão sobre cotas. Então, índio no Brasil, tradicionalmente, era retratado como um tipo infantilizado, hiperreal, tinha que usar um bocado de movimento, era índio, e ele sempre queria abrir, era sempre um tipo de viagem. A gente sabe, desde as coisas espirituais, que o humor é uma forma de falar de coisas difíceis. Tem tanta piada sobre sexo, sobre a sogra, não sobre a minha. Mas por que a gente fala tanto sobre isso? O humor é uma forma diferente. Então, a única maneira que a sociedade brasileira tinha de falar sobre isso era sobre isso. Esse que o Juruna resolve que, Cacete Chavante, ele resolve que ele ia para Brasília, para acabar o poder e ia pedir coisas. É claro, os políticos faziam uma promessa no cumprir. Ele comprou um enorme gravador, tem uns gravadores aí, o que de novo tornava ele um tipo folclórico, caricatural, etc. Mas ele diz assim, eu estou gravando que a palavra do branco não vale nada. Isso é uma coisa muito séria, gente. Uma palavra que não vale. E ele se elegeu deputado pelo Rio de Janeiro. Outra coisa gozada, como estava no tempo das indígenas. E quando ele chegou no Congresso, ele pediu para falar chavante. O português dele era na revisão. E o presidente da Câmara
tem o Brasil. Por que o Congresso não poderia pagar para o tradutor? Não se gasta tudo que é dinheiro. E aí ele fez um sério discurso, uma sessão de Pinga Fogo, disse que tudo que era ministro era ladrão, boa parte da população concordaria, mas se ele fosse um político mais versado, ele disse assim, comenta-se nas ruas, aí os ministros queriam processar, entram autonomistas e democratas. Mas ele mostra de novo assim, a dificuldade que nós temos no Brasil de lidar com essa diferença. Da mesma maneira que o Getúlio, no Estado Novo, proibiu que se falasse qualquer língua que não fosse português no espaço público. Isso afetou claramente o Sul, que não podia ter escolas no Sul, porque dos descendentes de imigrantes, não podia ter religioso, não podia ter sequer lápide em tudo. Naquela época não se cremava. Então, essa da cremação deixou muito deprimido. Eu não estou pensando nisso. Eu também me dei conta assim, não adianta se aposentar, que eles continuam fazendo trabalhar. Bom, fica sempre bacana você. Bom, então por que eu estou colocando isso do juro? Em outra escala, é a dificuldade que um país como o Brasil tem de lidar com suas minorias e lidar seriamente. A coisa está mudando, se lembrarem, uns 2 ou 3 anos atrás, o Supremo teve que julgar a respeito da terra Raposa Serra do Sol, que é um enorme espaço de terra, que legalmente seria vizinhos, mas só que ele estava ocupado por agricultores. Isso foi ao tribunal, a Associação Mundial de Defesa do Doente, do Material, etc. E foi muito interessante que tinha uma indígena, advogada, uma portuguesa perfeitamente, e que foi pintada com umas coisas muito discretas do grupo dela. Não sou desse grupo, não vou vir com essa palhaçada de colocar estrangeiro, mas sim que eu vou dizer, mas eu vou deixar isso lá. Mas eu vou falar na linguagem de vocês, vocês vão ter que entender o que eu quero falar na linguagem de vocês, e eu vou cobrar essas terras na linguagem que vocês fizeram, na Constituição. Mais do que isso, eu vou lembrar vocês que essa terra é do Brasil, que ela foi disputada pelos ingleses, porque o governo naquela época disse que tinha índios brasileiros. Então, como é que valia agora e não valia naquela época e não vale agora? Então, ela usando os argumentos do resto da sociedade brasileira entende e funcionou muito. Até depois que se não tem mais comunismo, não tem como, polo, essa coisa toda. Bom, isso coloca, assim, uma série de questões, e uma das questões o Ronaldo falou sobre a questão do descartável, não tem maneira de terminar, etc. É um pouco do que se fala muito, tem um sociólogo, Paulo, que fala muito sobre liquidez, amor líquido, tudo é líquido. Bom, esse é um cara muito inteligente. Eu queria fazer um pouco um contraponto a isso. Assim, eu estou fazendo um contraponto à globalização, eu estou meu argumento assim, se existe uma coisa como globalização, existe, é poderosa, não pode ser retratada, mas ela produz coisas que não se espera. Então, assim, por que existe um renascimento da cultura gaúcha, quando esse estado, 85% dele é urbano? Todos os festivais de música que eu estudei, os jovens estavam lá, se botassem em cima do cavalo, eles iam cair. Era de classe média, urbanos e universitários. Como é que se explica? Quer dizer, aparentemente é anônimo com vocês. Então, na verdade, uma das coisas que a gente pode falar é que o global, muito longe de terminar com o local, torna mais importante ainda. Torna mais importante. Que, de alguma maneira, talvez eu estiver errado, os modernistas, principalmente o Mário de Andrade, se deram conta na segunda fase. Eles queriam universalizar o Brasil, transformar o Brasil universal. Isso aparece uma troca de cartas entre o Carlos Drummond de Andrade, que é um jovem poeta, e o Mário de Andrade, em que o Carlos pergunta para o Mário, como é que eu posso ser universal? Como é que nós brasileiros podemos ser universal? E o Mário responde, a única maneira de nós sermos universais é a considerar o Brasil. Ou seja, nós conhecemos tão pouco o Brasil, que nós temos que nos abrasileirar. Um pouco a perspectiva do Tolstói, quando um candidato a escritor perguntou para ele, como é que eu faço para ser um escritor universal? Você começa a descrever uma aldeia. Não existe nada mais universal que a aldeia. Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante utilizar.
Tá? E a outra coisa que eu gostaria também de frisar é que, embora as relações são mais líquidas, não seria difícil argumentar, se a gente for pensar na própria relação nossa, ela mudou. Mas será que ela mudou tanto assim? Assim, é lógico que há 50 anos atrás, no acidente havia um padrão. Era importante casar. As moças de classe média deviam casar. Não havia divórcio, mas assim mesmo o seguinte era uma coisa complicada. Responsabilidade da mulher, devia ser evitada, etc. Uma série de coisas para hoje em dia são inconcebíveis. Bom, mudou muito. Mudou, mas não mudou tanto. Se a gente for olhar assim, antigamente era namoro, noivado, casamento. Hoje, boa parte das alunas minhas é namoro, viver junto, e depois muitas vezes casar, então não acontece sobre isso, casar com tudo que tem direito, com festa, com isso, com aquilo. Então tu fica dizendo, eu junto, depois, então eu fiz tudo. O casamento formal não ficou tão desimportante. As pessoas, não é que eles casam rapidamente no cartório, não, eles e elas casam uma festa com tudo, a coisa mais tradicional que pode imaginar. Por mais abertas que sejam as relações, a maior parte das pessoas casando, se juntando, e ela tende a ser uma relação monogâmica. Pode até ter fases, todo mundo, mas isso vai até uma certa idade. Até uma certa idade, ou as pessoas casam, não tem mais energia, ou não chega, agora eu quero estar com uma pessoa. E também, se a gente imaginar assim, é óbvio que se a mulher não ter filhos, ela vai ficar em desvantagem, ela vai ter uma questão de certo. Então, a maior parte das relações tende a ser monogâmica. Relação monogâmica não significa que não possa ter infidelidade. Isso é toda a história da humanidade. Mas o modelo preferencial é um modelo monogâmico. O Brasil conseguiu ainda fazer uma outra coisa sugere, que é o seguinte: a minha geração, o negócio era viver junto e não casar, voltar à sociedade, tem pecado. Isso que era legal. Hoje em dia as pessoas vivem junto, mas vão no cartório e registram uma como é que chama? União estável. Não bota estável ali, o cara vai no cartório e registra. Então, assim, para a minha geração, isso não fazia nenhum sentido. Então, assim, eu não casei, mas eu fui no cartório e registrei. Então, tem um modo muito parecido com o casamento. Como o cara que disse, eu casei, mas não botei aliança. Não casou, não, cara. Então, assim, e também, assim, ninguém está imaginando a criação de filhos fora de um marco familiar. Pode até ser uma família centrada numa pessoa só, mas ninguém inventou ainda uma maneira industrial de produzir filho, até talvez chega, mas de criar filho não. Não tem coisa mais artesanal que criar filho, mesmo com creche, etc. Ele é um processo longo, nós somos os animais que mais tempo precisamos de aprendizagem. Tem uma grande discussão de quando é que termina a adolescência. Um pouco uma colunista da Folha, que você disse, que eu escrevo sobre família, disse que agora é 25 anos. Eu conheço uma outra definição que é mais cruel. A adolescência termina quando a pessoa é capaz de se sustentar por conta própria e ter um vínculo emocional estável. Chega tão também é complicado. E tem uma outra coisa também que eu queria apontar, que assim, aí sim, agora eu vou pegar a linha assim, mais depressiva que o jornal colocou. A expectativa de vida no Brasil, há 100 anos atrás, era algo de 40 anos. A expectativa de vida no Brasil está crescendo. Ela cresce muito diferentemente de região, mais social, e por sexo. Mulheres no Brasil teve 7 anos mais do que os homens. E se aposentam com 5 anos mais cedo. Só para dar os dados, não estou dizendo que não tem isso. Mas o fato é que. Bom, mas o fato é que as pessoas estão vivendo mais tempo no Brasil e nós estamos numa fase muito boa, que é a fase chamada do bônus demográfico. Nós temos ainda as pessoas com capacidade ativa no Brasil, no Estado dos da Europa, eles têm um número de pessoas relativamente menor e sustentável e, ao mesmo tempo, a taxa de natalidade caiu bruscamente no Brasil. Então, eles não estão mais sustentando, em média, 6 filhos, mas em média 2 ou 10. Agora, a próxima geração
população, eles vão ser menos, já são famílias menores, e eles vão ter que sustentar as pessoas que vão viver mais tempo. Os velhos é um grande problema na sociedade, porque a ordem neoliberal ela frisa o mercado, sempre importante é o mercado, quanto menos o Estado tiver, melhor, o Estado faz todo mal, a competição é importante, tem todo um discurso. Acontece que, se nós fôssemos regidos só pelo mercado, pode ter uma economia de mercado. E como é que vai ter uma sociedade de mercado? Se fosse uma sociedade de mercado, muitas pessoas provavelmente não teriam mais filhos. Qual é o sentido de ter filhos? A sociedade camponesa faz todo sentido de ter filhos. Tem vários filhos, vários deles vão morrer, sabe disso? Eles vão começar a trabalhar cedo, eles vão começar a contribuir. E quando os pais estiverem velhos, eles vão sustentar os pais, porque é um modelo baseado no respeito aos pais, então eles são um ótimo seguro desemprego. Não estou dizendo que o camponês senta e faz esse cálculo, esse é o nosso trabalho, essa dissuasão. Então, hoje em dia, qual é o sentido de ter filhos? Eles custam caríssimo. Eles chegam aos 25 e se recusam a parar de ser adolescente. Precisa ter a fundação, porque a pai e mãe tem a fundação deles mesmo para dar bolsa na sua cara, CNPq, mas as pessoas continuam tendo filhos. É uma boa pergunta. Por que as pessoas continuam tendo filhos? Pode ter menos, mas tem. O outro extremo é dos velhos. Se os velhos não produzem mais, se os velhos são os que mais gastam no município, tem estudos mostrando assim, que nos últimos anos de vida, às vezes se gasta mais com tecnologia que tem todos os outros. Por que não deixar os velhos morrer? Mas a gente não faz isso. Mas que se faz, são países como os Estados Unidos, que a pessoa ainda começa a poupar para quando chegar a não sei que idade, poder ir num lugar bom, etc., para os filhos estão morando em outro lugar. Mas também se não tiver, o juiz vai dizer, ó, não pode abandonar suas casas. Tem dinheiro para ter que fazer. Então, é lógico que nós temos outras coisas que nos regem. A vida da economia pode ser moldada pelo mercado, e a gente sabe que como o mercado é perfeito, como o Eike Batista sempre vai dizer que ele não pode quebrar, porque quebrar o Brasil, os bancos, etc. Agora, tu não pode ter uma sociedade baseada pela lógica do mercado, porque aí as pessoas não teriam filhos e deixariam o mercado morrer, que não é o que acontece. Então, na verdade, nós temos outras categorias, o Caio, criador da sociologia, enfatizava justamente isso, do lado moral. Eu gostaria de argumentar que com a globalização isso não desaparece, isso se modifica, não desaparece. Então, assim, bom, é bom que tem divórcio, antigamente não tinha, é bom. É bom que as mulheres trabalhem, não estão mais na dependência dos homens, é bom. Continua havendo uma coisa chamada conjugação de dinheiro, continua, é mais sofisticado, mas continua. Então, na verdade, as coisas são retomadas no outro espaço e são retomadas de uma maneira muito mais acelerada, muito mais rápida, porque tudo é instantâneo. E a comunicação também é instantânea e automática. E de alguma maneira também as coisas são atomizadas. Eu achei muito interessante falar sobre essas manifestações. E essa é a crítica mais comum. Assim, quem é o chefe do processo? Tem uma greve, quem é o líder? Tem uma manifestação, quem é o partido que está organizando? O que vocês querem? Eles estão dizendo que não tem chefe e não tem partido e a gente quer muitas coisas. Bom, que é muito difícil na nossa cabeça, mas como é que eu vou lidar com o chefe? Se eu for no poder, como é que eu vou te atender? Um quer mais educação, quer mais isso, outro quer o buraco da rua dele. Mas isso mostra também a complexidade da sociedade que a gente vive. E mostra uma outra coisa bem importante, que tem várias vozes falando. Todas elas querem ser escutadas. Eu não tenho uma solução para dar para uma organização. Eu queria terminar falando sobre mapas. Todos nós sabemos que o mapa é uma representação de alguma coisa. Ele deveria ser uma representação da realidade. Eu pego o mapa de Porto Alegre, venho para Porto Alegre, estou de Roma, quem caminhando aqui da minha casa está sempre, eu olho e vai chegar lá. O mapa é por lá, chegar lá. Hoje em dia tem mapa de satélites, e tem mapa de bairro, cidades, estados, do país, tem mapa lá. Como é que uma criança aprende a ler um mapa? Todos nós sabemos ler mapa, mas em algum momento a gente aprendeu. Eu não me lembro como é que eu aprendi. É interessante fazer essa experiência com criança pequena e mostrar o mapa ao mundo. Assim,
aqui que a gente pensar, interessante, ficou bem assim. Aí como o Brasil é grande, assim, e aqui é o nosso país. Aí, e aqui é o Rio Grande do Sul. Também o Rio Grande do Sul tem um espaço suficientemente grande para botar o tempo. Aí a gente pode ter Porto Alegre, sim. E aqui é a cidade que a gente mora, Porto Alegre. E aí a criança assim, e onde é que fica a minha casa? Esse mapa é muito grande. E a realidade que a criança entende nessa fase é da casa. É da casa, do jardim de infância, ela vai ter noção do bairro, da cidade. Ela não consegue desvendar um mapa simplesmente por ser posto na frente. De alguma maneira, a globalização coloca isso. A gente pode saber falar inglês, a gente pode viajar com uma facilidade, entrar na internet, tudo isso, mas a gente sempre volta para estar mais próximo. Um dos testes é pegar pessoas que são bilíngues. Assim, qual é a língua que gosta mais? Em que língua tu compra? Alguns preferem comprar com outros, assim, diferente, depende do seu lugar. Em que língua tu sonha? As duas línguas dependem da situação. Quando tu está bravo mesmo, em que língua tu xinga? Ah, bom, eu xingo. Então, essa é a língua que está mais próxima. Então, eu queria terminar com isso para fazer o caminho inverso do global para o local. Obrigado. Bom, temos agora um tempo para perguntas, certamente muitas haverá. Então, Patrícia tem os microfones à disposição. A Catarina pediu a palavra. Palestras de vocês foram extremamente amplas, permitem, assim, qualquer tipo de questão, universais, locais, diversos, etc. Eu gostaria de retomar uma das primeiras coisas que o professor Manuel mencionou, que é a questão de informação eletrônica. E é uma coisa que me preocupa muito. Nós somos de uma geração que tem domínio sobre. Nós temos uma cultura anterior, uma forma de aprendizado anterior, e buscamos um pouquinho a nos adaptar à nova tecnologia, mas sabemos usar. E a gurizada de hoje já aprende dessa maneira. A informação eletrônica fácil,